diminuir a pessoa. Às vezes a gente fala umas besteiras mesmo, aí sabe, a pessoa não tem paciência e lhe coloca numa posição que você fala, se sente nada. Então, eu acho que toda a questão da caridade se resume nisso aí. E penso o seguinte, eu fico assim, eu questiono muito sobre a palavra salvação, né? Pela experiência que eu tenho passada. Então, salvação. A salvação é uma coisa que é tão trabalhada, tão difícil de ser. Porque a salvação, para mim, é à medida que você evolui, que você adquire outros patamares em outros mundos. Mas na minha cabeça, a salvação ainda é muito bitolado, sabe? Porque era assim, se você entrar pela porta direita, você está salvo, se entrar pela esquerda, está perdido, está no inferno. Então, salvação, você só tinha uma chance de salvação. Aí, toda vez que eu li a palavra salvação, isso é para falar como é que as coisas vão ficando impregnadas da forma que a gente recebe, né? Quando você passa isso. Por isso que eu acho assim, toda vez que falar para um jovem, um neto, qualquer coisa, explicar, aqui está falando de salvação, mas explicar o que é a salvação. Que não é uma chance única, que não é uma única porta. A porta direita está aberta, quem entrar. Lá em casa tinha até um quadro, eu me lembro como se fosse hoje, um quadro onde tinha um caminho e uma porta estreita e a porta larga. Na porta estreita caminhavam um monte de pessoas, quase de parede. E do lado direito tinha uma imagem do inferno. Eu implicava por que esse povo está no inferno, porque esses aqui estão salvos e esses aqui não estão salvos. Só para justificar o trauma que eu tenho com a palavra salvação, né? Só isso. Pronto, só. Obrigada, Messinha, por colaborar. E mais? Se habilita? Olá. Olá, Cléber. Boa noite a todos de novo. Vamos lá, fora da caridade não há salvação. Jesus coloca isso não como uma das condições, né, mas acho que como uma única condição pela qual não existirá a salvação. Antes, porém, da prática da caridade, precisamos conhecer a nós mesmos, né? Conheça-se a verdade e a verdade vos libertará. A caridade é meio de elevação, porém, essa base é a caridade, aquela que, como é dito, né, que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz, ou vice-versa, né? É a caridade sincera. E a caridade ela não representa, como a nossa irmã Messia se referia aí, como a questão da caridade material. Essa está bem distante da verdadeira caridade. É a caridade revestida na chamada compaixão para com o próximo. É a caridade, eu costumo dizer, da bem-querença. É do amor verdadeiramente sendo praticado nas relações dos homens. Caridade é ter cuidado, é ter compaixão. E Jesus propõe, primeiramente, amar ao próximo como a si mesmo. Depois ele vai adiante e diz assim, não basta amar o próximo como a si mesmo. É preciso, além de tudo, amar os vossos inimigos. Verdadeira caridade não envolve o material, envolve a nossa transformação. É deixar de lado a
as chagas que corroem o nosso ser e que impede de um progresso mais alvissareiro, vamos dizer assim, que são o orgulho e o egoísmo. É depurar, é depurar. Quem verdadeiramente pratica o amor exercita automaticamente a verdadeira caridade. Esse sim está imbuído. E aí, assim, caridade, ela se traduz nos mínimos atos da vida. Andar observando aquele sofrimento que está do nosso lado, que não basta apenas o fornecer o alimento para suprir. É como se falou aí nesse instante, é dar atenção. Caridade é saber ouvir. E depois que nós amar ao próximo como a nós mesmos e conseguir algo divino que é amar ao inimigo, aí nós vamos procurar a chamada perfeição. Não a perfeição do Criador, que essa é dele, mas a perfeição relativa a que nós somos capazes de conseguir na qualidade de espírito puros e que todos nós vamos conseguir aos poucos, se melhorando. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. E é praticando a caridade que primeiro eu vou me salvar e depois que eu ter essa condição de estar salvo, eu vou me aprimorando para exercer uma melhor caridade e, ao mesmo tempo, conseguir essa chamada perfeição. É o que tenho como resumo do que está sendo colocado. Obrigada, Kleber. Vamos para a próxima, o próximo. A turminha hoje é silenciosa. Antônio Carlos abriu o microfone. Eu posso dar um palpite aí? Claro que deve. Quando se fala de caridade, eu sinto assim que a gente vai muito para a esmola. Dar um alimento a um ali, uma roupa a outro ali, ajudar alguém ali num saco de cimento, numa telha, para cobrir sua casa nesse tempo de chuva, no agasalho, o clima frio de conquista. Mas isso não é caridade. Isso é obrigação social do ser humano para com o outro. A pergunta 930 do Livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa pergunta, que ela diz assim, entre outras questões, diz assim: a resposta dos Espíritos: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, mas de fome, de qualquer vulnerabilidade, seja social, cultural, trabalhistas, de qualquer direito, ninguém deve. Se nós ainda temos pessoas que passam por necessidade, é porque nós somos, como diz a própria sequência do comentário de Kardec, nós somos uma sociedade avançada, mas não civilizada. Se a gente ainda não se importa com a necessidade do outro, é porque nós ainda estamos no patamar egóico de nós mesmos. Eu falo o seguinte: nós estamos no tempo chuvoso de conquista. Nossas casas, pelo menos esses 10 que estão aqui nesse quadro,
são confortáveis, ou tem laje, ou tem um forro, mas tem inúmeras casas em Conquista, milhares, que não tem nem telhado digno, que quando se forma para chover, a chuva já molhou tudo. Mas a gente não conhece essa realidade. Só para a gente ter uma noção, de vez em quando a gente faz um ato de assistência ou assistencialismo, de benevolência, e com um grupo de companheiros distribuímos uns alimentos por aí. E, pasmem, senhores e senhoras, um guri, um garoto, uma criança, dos seus 8, 9 anos, deu pulos quando ele descobriu que junto com os alimentos tinha pirulito. Outra deixou gravado que quando viu que naquela cesta tinha ovos, ele disse que era a coisa que ele mais gostava no mundo e tinha tempos que ele não se alimentava de tal. Isso é para nos contentar ou para nos fazer corar de vergonha? Claro que nós não podemos resolver isso, mas podemos fazer aquela fábula do beija-flor. De vez em quando, joga uma gotinha de água no incêndio. E eu volto para o Livro dos Espíritos na questão 886, que é o BIP espírita. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa é a caridade que pode nos salvar, tendo essa palavra salvação sinônimo de evolução, de ascendência espiritual, não de salvação como a gente encontrasse alguém que pudesse nos acolher e dizer: vinde benditos do Senhor. Não, mas é o processo que a gente vai fazendo paulatinamente, com as nossas ações de benevolência, de indulgência e de perdão, para modificar essa sociedade rumo a um mundo de regeneração, que a gente não sabe bem quando ele aportará, mas que nós estamos no caminho. Então, quando nós falamos de dar ou doar algo material, que na maioria das vezes não nos serve mais a alguém, isso é obrigação social de assistir todos aqueles que não têm aquela condição de suprir por conta própria. Mas, além disso, quando fizermos isso, devemos buscar os meios necessários, públicos ou privados, para que aquela pessoa consiga se promover humanamente para conseguir aquilo com seus próprios recursos. Isso na assistência social chama autonomia. Autonomia do ser humano para que ele possa angariar e exercitar a sua cidadania. A doutrina espírita nos ensina isso. Mas nós ainda estamos no ranço que caridade é dar alguma coisa a alguém.
Mas caridade é fazer com que o outro conquiste a sua autonomia, a sua cidadania enquanto ser humano e a sua espiritualidade, seja ela em que patamar for, como individualidade imortal e espiritual. Esse é o ponto de vista desse caboclo espiritista nessas intervenções, nessas falas. Muito obrigado. Obrigada, Antônio Carlos. Quem mais? Vamos falar? Quem mais? Ô, gente, a caridade é uma coisa também ampla, né? Muito ampla. Aliás, todos os ensinamentos de Jesus não quer dizer aquilo ali só. Caridade, como a gente viu, é uma palavra amiga, é doar alguma coisa de coração, dar assistência emocional. Às vezes, uma palavra de carinho é mais importante do que um pão para aquela pessoa. Não que o bem material, o alimento não seja importante, mas a palavra de apoio, de incentivo, se torna uma coisa maior. Um exemplo, nós temos um jardineiro que bebia até cair. Agora, graças a Deus, ele parou, mas é aquela coisa, aquela conversa, não faz, é ruim para a tia. A família deixou dele, com razão, né? Ele foi embora para São Paulo. Uma ótima pessoa, uma pessoa bom de coração e tudo, ruim para ele mesmo. E agora, graças a Deus, ele começou a trabalhar numa igreja, deve ser uma igreja evangélica, né? Está tendo apoio, parou com a bebida. Então, não é o bem material, não é a cesta básica, é a palavra de carinho, palavra de apoio, de incentivo, está trabalhando, está bem, né? Então, muito mais do que um bem material é o amor ao próximo. Agora, Jesus complica as coisas para a gente, né? Porque amar ao próximo também é uma coisa enorme. É enorme. Eu acho que a gente amar ao próximo incondicionalmente, eu, pelo menos, ainda não tenho essa cabeça de não julgar alguma atitude. Que normalmente a gente faz uma análise, poxa, mas por que não faz assim, não age dessa forma? Eu vou dar um exemplo do meu filho. O meu filho abriu uma empresa, faz 3 meses que ele tem a empresa, e ele assim, por que não dá certo? Né? E já quer desistir. E filho, sabe como é que é, né? É difícil da gente, ainda mais adulto, né? A gente botar alguma coisa na cabeça. Mas, filho, não é assim, e vai meter na cabecinha dele isso aí. Então, aí nesse momento, eu não sei nem como agir, que dê a minha caridade. Né? De vez em quando é assim, cara, quer fazer? Faz. Talvez essa seja a minha caridade para ele, não sei, é difícil, né? Agora eu fugi do assunto, mas é que é uma coisa que é tão grande, a caridade, amor ao próximo, o incentivo, que às vezes é mais fácil tu dar um incentivo para uma pessoa estranha do que uma pessoa da família que vai discutir, que não vai aceitar, e que etc, etc. Mas Jesus complica a nossa vida porque dentro de uma palavrinha, amor ao próximo, da caridade, de vir a outra face, da outra face, tem muito mais coisa do que só aquilo ali. Então, nós vamos ler o Evangelho 150.000 vezes e vamos descobrir coisas diferentes dentro dele. Sempre.
sempre. Tá? É isso aí, gente. Obrigada, Val. Você me permite, minha irmã, fazer uma fala? Claro, claro, estamos aguardando sua colaboração. A caridade material também se faz necessária. Às vezes a gente pensa que está doando material, ou às vezes até um pão ou um copo d'água, como um bem simplesmente material. Se faz necessário para quem recebe também. Mas é tão necessário aquele momento, aquela atitude de doar algum bem palpável, material, que quem recebe, recebe com tanta necessidade daquilo que espiritualmente se transforma em bônus também. Né? Deus nos deu uma boca para falar e nos deu 2 ouvidos para ouvir mais, né? Então, se a gente parar para ouvir o outro também, é necessário como uma atitude de caridade. Tantos suicídios aconteceram aí pela vida por falta de alguém ter tempo de parar e ouvir aquele suicida que podia ter desviado seus pensamentos, aquela atitude talvez não seria tomada, né? Seria também necessário como caridade, né? Até uma palavra é uma caridade. Isso mesmo. Ilza, Muito obrigada. Pois não, quem ia falar? antes, Antônio Carlos, diga. antes Eu, de. Hoje eu estou falador. eu Antes. ia falar assim que Val colocou uma coisa interessante. A questão de filho, mas é na família, minha filha, que é a grande provação. Está aqui dentro, ó, não tem outro lugar, não. Porque amigo, você suporta uma antipatia rápida ali, depois sai, daqui a pouco você liga, mas dentro de casa é diuturnamente. E você pensa que filho ouve mãe? Não ouve, não, filha. Aí você grita, escabela, puxa os cabelos, dá vontade de morrer. Fica 2, 3 dias sem telefonar, sem querer saber. Você está entendendo? É muito difícil. Eu acho que é o lugar mais difícil de você fazer essa caridade que todos nós pontuamos, que é a caridade da compreensão, da benevolência, da paciência. Essa é mais difícil dentro de casa do que fora. Quando eu estou querendo dar um ataque por causa dessas e outras, aí eu me lembro, eu digo, ô Senhor, dai-me paciência. Eu preciso morder a língua 3 vezes para não infartar. Porque não ouvem, não, minha filha. Ouve mais o vizinho e um amigo do que a você. Então, não é você só, não. Deixa eu falar outra coisa. Eu acho que todos tocaram num ponto importantíssimo, que é a questão desse outro tipo de caridade, né? Que é tão subjetivo, que a caridade da doação, que é importante, conforme já foi colocado. A questão de uma pessoa que está passando fome, é lógico que é importante. Você chegar com pão, você chegar. Mas eu acho que nós espíritas precisamos, já entendemos, eu acho isso, que não é a única caridade. A gente não fica com a consciência tranquila porque eu ofereci uma cesta básica. A gente avançou um pouquinho desse ponto de você falar, mas além desse negócio, será que eu perguntei a essa família quantos filhos ela tem, por que ela está passando essa necessidade, o marido está fazendo o quê, perdeu o emprego, esse ouvido, esse ombro, que muitas vezes, na pressa, a gente até dá. Manda aí o nome da conta que eu vou depositar um dinheiro para a cesta básica. Não quero mais fazer depósito de cesta básica, não. Eu quero entregar para eu saber a vida de cada um. Como é que está, onde é que mora, o que está fazendo, ficar pensando o que é que pode se fazer mais além daquela cesta, que é tão importante. Então, ninguém está desfazendo aqui da alimentação, não, meu filho, porque a fome é terrível.
né? Mas se você trabalha em você e no outro, um outro aspecto da coisa, você está, eu acho, aumentando aquele nível de caridade. Não é só o dar. Não é, quando você diz não é só o dar, não quer dizer que é para não dar de jeito nenhum, não. Você entendeu? É para dar. Mas, às vezes, a gente está com pressa ou qualquer coisa, não para em outro aspecto. Lógico que não é só isso, porque precisa que eles tenham a dignidade humana também, que é uma coisa que vão também conquistar ao longo da caminhada deles, né? Ao longo da caminhada de quem podia ter feito e não fez, ao longo de tudo isso, nesse planeta de provas e regeneração. Então, a gente está tentando cumprir um pouquinho daquilo, sabe? Não é assistencialismo, colocaram muito bem colocado, ninguém trabalha a ideia de assistencialismo, trabalha a ideia de que um dia todos vão ter dignidade. Agora, pensar também um pouco o seguinte, por quê, né? Será que... Porque aí tem mil questões envolvidas também, a social, tem a questão encarnatória, reencarnatória, tem tanta coisa que envolve isso, que a gente não dá conta de discutir e se achar o dono da verdade, não. Não tem. Olha, eu estava escutando a série com o Haroldo Dutra, estudando João, espetacular. O Evangelho de João, capítulo por capítulo. E ele dá uma visão de que, por que Jesus não é Deus? E ele diz que Jesus foi o co-criador maior que teve, celestial, e que nós somos co-criadores. E um dia nós vamos chegar a ser o co-criador numa escala maior, bem maior. Lógico que não, igual a de Jesus, acho que não, porque Jesus é imbatível. Então, eu achei interessante isso. Ele disse, vamos pensar que, na medida que você pensa que você é co-criador, que está ajudando a criação, a gente precisa avançar um pouco. E você sabe que é verdade? Falei, gente, o que é que eu estou co-criando, pelo amor de Deus? Ó, deixa quieto, gente. Muito obrigada pela contribuição, pelo consolo, viu, Val? Obrigada. Consolo. Obrigada, Messinha. Muito, que eu penso que só eu que sou impaciente, já fica assim, doida com o filho. Ô Sara, antes do Eric entrar, parece que é o Eric que vai fazer a finalização e o fechamento. Nós temos um amigo, todos aqui devem conhecê-lo, Marcel Mariano. Ele diz assim, um xiste, né? Que diz que ele não deseja o espiritismo para o pior dos inimigos dele. Por quê? Porque quando a gente absolve essa doutrina, nós nos inquietamos. Inquietamos por nós, inquietamos pela estrutura da sociedade mundial, que a gente sabe que, como nós, é imperfeita. E a gente tem que fazer o mínimo possível para deixar essa sociedade um pouco melhor do que nós a recebemos. Isso nos inquieta. Muito obrigado e que o Eric tenha uma boa intervenção. Obrigada, Antônio Carlos. Vamos, Eric. Boa noite a todos novamente. Quando a gente observa esse item 4, né, do capítulo... Quero pedir uma caridade, já que nós estamos falando caridade, me perdoe interpretar você. Hoje é aniversário de meu pai, ele completaria 105 anos. Ele está no plano especial. Pediu o grupo uma vibração boa de Antônio de Freitas, que a dignidade maior pode sobre você
a sua misericórdia, é o espiritual e a caridade. Deus os paga. Gratidão. Isso. Assim seja. Vamos vibrar sim, com certeza. Quando a gente observa esse item 4 do capítulo 15, nós observamos esse diálogo travado pelo Cristo com os fariseus. E quando a gente observa o que os fariseus representavam naquele tempo, dentro do judaísmo, nós observamos que os fariseus, eles eram caracterizados por buscar aplicar os preceitos religiosos do ponto de vista formal, julgando o tempo todo os outros, apontando os defeitos, as falhas, os equívocos. E é importante a gente observar que, além daquele decálogo trazido por Moisés, aqueles 10 mandamentos que até hoje representam para nós um desafio, né, buscarmos cumpri-lo em toda a sua integralidade, existem uma série de outras regras que foram sendo trazidas pelos profetas e que estão contidos no Velho Testamento, que disciplinavam a vida dos judeus nos mais diferentes aspectos, de alimentação, de vestuário, de forma de tratamento. Existiam regras que norteavam a vida como um todo. E os fariseus, eles eram muito preocupados com essas questões formais, do rito, né, da forma, e sempre desse olhar de julgar o próximo, o outro. E ao indagarem o Cristo, né, de qual seria o maior mandamento, né, o nosso mestre de amor, ele nos afirma que o mandamento central, que resume todas as leis e todos os profetas, é esse mandamento que nós bem conhecemos, né, que é a necessidade do amor. O amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a nós mesmos. Haroldo Dutra, ele nos fala nas suas palestras, né, que quando a gente analisa essa questão das leis divinas, a gente pode compreender, talvez de maneira um pouco semelhante com a nossa legislação humana, que existem verdadeiramente várias leis que regem os mundos, que regem a providência divina, tanto no seu aspecto material quanto no aspecto moral, a disciplinar a vida mesmo como um todo. E como ocorre com a nossa legislação humana, muitas vezes nós vamos ter uma hierarquia entre as leis de diferentes importâncias, de diferentes níveis. Então, quando o Cristo ele nos asseverara que o mandamento central é o mandamento do amor, é como se o amor fosse o fundamento de todas as demais leis, a se irradiar, a produzir efeitos, a influenciar todas as demais regras que regem a nossa vida, que regem a nossa existência. E, ao observarmos esse mandamento central, como nós compreendemos que, ao sermos criados, né, fomos criados por um ato de amor e que trazemos inserido em nós outros, na condição de espíritos imortais que somos, todas as potências divinas que um dia nos levarão à condição de espíritos crísticos, de espíritos puros, sem sombra de dúvida, essa potência divina ela também está gravada em nós outros. Nós somos amor. Mas, assim como as demais potências, nós precisamos desenvolver o amor em nossas vidas. E para desenvolver o amor, não é de um ponto de vista racional, intelectual, né? É da vivência, dos sentimentos mesmo, né? do nosso dia a dia, né? E a necessidade de percebermos, né, que a disciplina, ela precede a espontaneidade. Porque, excepcionando aqueles espíritos que já chegaram à escala dos espíritos bons ou dos espíritos crísticos, nós outros que ainda somos espíritos imperfeitos, precisamos desenvolver essa asa da amorosidade, essa asa do amor, que para nós é muito, muito curta ainda, né? Não está nem de longe no grau necessário para a nossa vivência. E para que possamos desenvolvê-la, temos que ter muita disciplina, muita força de vontade e compreender a importância da vivência desse sentimento em nosso dia a dia, em nossa existência, né? Observando
que a maneira de colocarmos esse sentimento em ação é justamente através da caridade. A caridade é o amor em ação, a caridade é o amor no seu pleno esplendor. E a maneira como nós vamos colocar esse sentimento em ação, a maneira como nós vamos desenvolver a caridade em nosso dia a dia, é um desafio muito individual para cada um de nós. Porque cada um tem os seus próprios compromissos reencarnatórios, tem o seu próprio planejamento, tem as potencialidades que são mais desenvolvidas e aquelas que são mais desafios ainda para nós outros. Então, a maneira como nós vamos exercitar a caridade, a maneira como nós vamos vivenciar o amor em nossas relações, não é exatamente da mesma forma para todos nós. Mas há necessidade de compreendermos que os desafios que nos são exigidos são aqueles que estão ao nosso alcance. Não são obras extraordinárias, obras que exigem um esforço incomensurável, não. Os desafios que nos são exigidos, que estão dentro do planejamento, dentro da programação, são obras que estão ao nosso alcance. E a gente observou, né, as nossas companheiras falando dos nossos desafios no campo da família, e sem sombra de dúvida, não tem como nós pensarmos a questão da vivência do amor, da vivência da caridade, que não seja começando no nosso ambiente familiar, porque é dentro da família que nós nos socializamos, né? É dentro da família que nós aprendemos a conviver com as diferenças, que nós buscamos aprender a pensar no próximo antes de nós mesmos, né? Então, há um desafio enorme, sem sombra de dúvida, no nosso campo familiar, como há também no nosso campo social, no nosso campo religioso, no nosso campo profissional, mas essa maneira como esse desafio se apresenta para cada um de nós é diferente, porque cada um de nós, ao reencarnar, né, já trouxe ali aquela sua bagagem reencarnatória, que estabelece as nossas possibilidades evolutivas, que faz com que nós tenhamos facilidades em algumas áreas e tenhamos enormes desafios em outras áreas. Então, como Kleber, inclusive, tinha mencionado, né? Acho que foi Kleber, salvo engano, precisamos verdadeiramente nos conhecer para que saibamos, inclusive, como investir essas nossas energias. Porque senão, às vezes, a gente erra, magoa, ofende, agride, sem nem nos darmos conta, né, do que estamos fazendo. E ao buscarmos esse processo de reflexão, buscarmos o processo do autoconhecimento, talvez a gente consiga ter uma posição de maior responsabilidade diante da vida, buscando nos reconhecer como espíritos imortais que somos e como podemos contribuir para auxiliar nesse processo de mudança que estamos passando, né? Não apenas do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo, né? Porque eu acho que para nós, dessa nossa geração, é o momento mais culminante das dores, né? Nós não tivemos uma outra época em que os desafios sociais se apresentaram em uma escala tão grande, e não apenas no nosso Brasil, mas em toda a ordem mundial. E em um momento de tantos desafios, a gente não pode ficar em uma postura de indiferença em relação às dores, às dificuldades alheias. E esses desafios, eles nos exigem uma tomada de postura, de responsabilidade nesse campo da caridade, que, como vocês todos colocaram, envolve, sem sombra de dúvida, uma caridade moral, que é o ato de verdadeiramente buscarmos nos doar, darmos aquilo que nós temos de melhor em nós para irmos ao encontro das necessidades dos nossos irmãos, mas também, nesse momento evolutivo em que nos encontramos, envolve muitas vezes também uma caridade material, que é buscarmos ajudar materialmente o próximo, compreendendo que a ajuda, ela simplesmente material para nós que estamos dando, não é suficiente. Porque há necessidade de buscarmos verdadeiramente nos entregarmos naquele momento da doação, no sentido de buscarmos um aprendizado dessas relações que nós mantemos uns com os outros. Mas ficarmos em uma postura de indiferença diante de tantos desafios que estamos a passar nesse momento evolutivo,
sem sombra de dúvida, não corresponde ao significado, né, mais genuíno do termo cristão, ao significado mais genuíno que a gente compreende como sendo o espírita. Então, há necessidade de colocarmos as nossas potências em ação para auxiliarmos na transformação social, na mudança social, buscando a nossa própria mudança, buscando a nossa própria renovação, buscando compreender como é que nós podemos ajudar nos diferentes ambientes, nos diferentes locais em que nós estejamos inseridos. E vejamos que esse item 5, ele já nos dá esse caminho, né? Porque ele fala que o único caminho para a salvação é a caridade e a humildade. E se nós formos observar, representam as virtudes contrapostas ao orgulho e ao egoísmo. Então, é através da vivência da caridade e da humildade é que nós vamos levar luz em nossa alma, em nosso ser, para onde antes havia sombra, que é o orgulho, que é o egoísmo. Essas duas chagas que nos causam tantos problemas, tantas dificuldades em nossas vidas. Então, se nós compreendemos que temos que estar no bom combate, que temos que estar a carregar a nossa própria cruz, no sentido de buscarmos a nossa renovação, esse bom combate deve ser através da vivência da caridade e da humildade. Colocarmos-nos em uma postura ativa, de buscarmos auxiliar, contribuir, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, mas buscando fazer algo nas nossas relações. Então, a caridade é esse amor colocado em prática, em ação, né, no nosso dia a dia. Representa para nós um desafio? Representa, porque temos ainda uma tendência à agressividade, ao orgulho, ao egoísmo, a julgar o outro, a compreendermos que muitas vezes o problema que ele está passando é uma resultante da sua imprevidência. Então, ainda temos muitas vezes essas tendências resultantes da nossa imperfeição. Mas uma vez que nós temos esse desafio de olharmos a vida de maneira mais ampla, de buscarmos compreender qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade no nosso dia a dia, nós vamos buscar um autopoliciamento, uma autoeducação, né? Para que todas as vezes que esse olhar inadequado para a vida se apresente, a gente pare ali um pouco para refletir e perceber, olha, eu já não tenho mais o direito de continuar pensando dessa forma. O meu desafio é pensar de outra maneira. Porque, sem sombra de dúvida, não é que simplesmente pensar vai resolver os nossos desafios, não. Mas uma vez que nós já sabemos qual é a verdade, isso já se torna para nós um farol, um norte para guiar as nossas vidas. Então, nós temos que verdadeiramente o tempo todo buscarmos um processo de interiorização, né, dessas máximas cristãs, dessas máximas do Espiritismo, para quando essas situações, desafio, se apresentem em nossas vidas, e elas se apresentam muitas, nós já tenhamos essas máximas verdadeiramente introjetadas em nosso ser, para que possamos agir de acordo com aquilo que nós sabemos que é o correto, com aquilo que nós sabemos que é o adequado, né? Buscando ter sempre essa virtude ativa, que nos indica esse item 10, né, desse capítulo 15, né? Porque não basta mais não fazermos. O desafio agora é fazer, é agir, é irmos ao encontro, né, das necessidades dos nossos irmãos, buscando fazer o bem nas nossas relações. Então, o momento é esse para todos nós, né? E concordo com o Marcel Mariano quando ele fala, né, dessas dificuldades de ser espírita, porque a gente sabe das nossas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, que bom, né, é sermos espíritas, né? Porque se não fôssemos, falo por mim, acho que estaria perdido na vida sem saber qual é o rumo, qual é o norte. E essa nossa doutrina, ela é uma baliza tão segura, né, que o tempo todo está nos chamando a atenção das nossas responsabilidades, dos nossos desafios, nos dando ali um direcionamento seguro, né, nesses dias turbulentos que estamos a vivenciar. Muita paz, muito amor. Obrigada, Eric.
O grupo do passe me parece que já retomou. Vou só conferir aqui. Alguém mais quer fazer algum comentário? Enquanto o grupo retoma, eu creio que já retomaram todos. Já, Sarinha, já está todo mundo aí. Hoje Já é está. pouca gente. Ah, tá. Então tá. Alguém mais quer fazer um comentário, gente? Sobre o tema? Então, nós vamos convidar o nosso Figueiredo. Agradecemos a participação de todos. Agradecemos a Eric pelo carinho em nos preparar essas explanações. E aí, solicitamos a Figueiredo para fazer nossas vibrações em preces, lembrando que a gente aguarda até a próxima terça-feira. Deixe a câmera aberta para tirar a foto. Olha para mim, preste atenção, vou te contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: eu só lhe dou se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem ambição, sem distinção, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que quer pra si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 Mestre Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre Senhor.